Um próximo exemplo, então já estudamos nessa videoaula, já abordamos a associação de capacitores em série, a associação de capacitores em paralelo, e vamos também mostrar um exemplo que não se caracteriza como uma associação em série, mas mostra uma situação muito interessante. Até agora, quando nós falávamos sobre a carga de um capacitor, o que ocorria? Havia uma fonte e, quando você iniciava o processo de carregamento, o capacitor ia armazenando carga até que a diferença de potencial no capacitor fosse igual à da fonte. Nós temos uma situação diferente. Essa situação é quando um capacitor carrega outro capacitor. É uma situação em que você tem um capacitor, que está carregado, e você vai utilizar esse capacitor que está carregado para carregar outro capacitor que está descarregado. O que ocorre então? Nós temos aqui a seguinte situação. São duas situações, a situação 1 e a situação 2. Na situação 1, ocorre o seguinte. Temos uma bateria, temos uma chave aberta no circuito e temos um capacitor 1. O que vai ocorrer, pessoal? Quando você fechar a chave, você tem um armazenamento de carga negativa desse terminal, um armazenamento de carga positiva nesse terminal, até que essa diferença de potencial no capacitor 1, até que essa diferença seja igual à diferença de potencial da fonte. Assim, se a fonte, vamos imaginar aqui uma fonte contínua, que fornece uma DDP de 10 volts, a diferença de potencial no capacitor será, ao final do processo de carregamento, igual a 10 volts. O que ocorre, então, nessa nossa situação? Vai ocorrer o seguinte. Primeiro, vamos fechar a chave do circuito e vai iniciar o processo de carregamento do capacitor. Depois de um tempo, você tem o carregamento completo, é quando a diferença de potencial no capacitor 1 for igual à diferença de potencial na fonte. Esse capacitor, ele armazenou carga elétrica, porque essa é a função do capacitor, armazenar carga elétrica, consequentemente energia elétrica. A carga elétrica armazenada no capacitor é fornecida por C1 vezes V. C1 é a capacitância do capacitor, nesse exemplo 9 microfarad. Temos então 9 vezes 10, vai dar 90 microfarad. Aliás, 90 microcoulombs, pessoal. Teve um errinho de digitação aqui, tá? Foi um errinho de digitação. É 90 microcoulombs. Temos então uma carga elétrica de 90 microcoulombs. Não esqueça, tá, pessoal? É microcoulombs. Não vai me escrever microfarad. Então você tem aí a carga elétrica 90 microcoulombs que foi armazenada. O que ocorre então? Você tem esse capacitor e esse capacitor ele armazenou uma carga elétrica de 90 microcoulombs. Você vai utilizar agora esse capacitor e vai associar esse capacitor com outro. Então você vai conectar um terminal desse capacitor a um outro terminal de um capacitor 2 e esse terminal até o outro capacitor. O que vai ocorrer? Quando você colocar esse capacitor 1, que está carregado, e aí você esquece agora essa fonte. Essa fonte é retirada do processo. Você agora conecta aqui esse capacitor 1, que possui uma carga de 90 microcoulombs, e vai, a partir desse momento, carregar um capacitor 2. Okay? O que vai ocorrer então? Essa carga negativa, essa placa começa a adquirir carga negativa, essa placa, devido a esse processo aqui, começa a adquirir carga positiva. Até que o processo de carregamento do capacitor 2 seja concluído. Mas o que ocorre é o seguinte, pessoal, em uma fonte
é possível, por exemplo, dependendo da fonte, fornecer uma DDP constante. Então, quando você ligou aqui, a fonte fornecia uma DDP constante. Então, o único efeito aqui era o armazenamento de carga no capacitor 1 até que essa DDP fosse igual a 10 volts, porque era a mesma DDP da fonte. Quando você utiliza um capacitor para carregar outro capacitor, o que ocorre é o seguinte: esse capacitor 2 que estava neutro começa a receber carga elétrica, começa a adquirir carga elétrica. O que vai ocorrer? A carga desse capacitor 1 vai diminuindo. E a carga desse capacitor 2 vai aumentando. Até que ocorra o quê? Até que, para haver um movimento de elétrons ao longo do fio, deve haver uma diferença de potencial. Até que esse potencial seja igual a esse e esse potencial seja igual a esse. Então, o que ocorre? O capacitor 2, ele armazena carga, vai armazenando carga. Então, o potencial do capacitor 2 vai aumentando. Ao mesmo tempo que ele vai aumentando, o capacitor 1, a carga no capacitor 1 diminuiu, era 90 microcoulombs, mas ela vai diminuindo. Se a carga elétrica vai diminuindo, a diferença de potencial diminui. Então você tem uma diminuição da diferença de potencial sobre o capacitor 1, um aumento da diferença de potencial no capacitor 2. Até que essa diferença de potencial no capacitor 1 seja igual à diferença de potencial no capacitor 2. Então, esse processo vai ser efetivado, esse carregamento dos capacitores vai ser efetivado quando a diferença de potencial no capacitor 1 for igual à diferença de potencial no capacitor 2. Temos, então, que a diferença de potencial no capacitor 1 é igual à diferença de potencial no capacitor 2. Podemos escrever isso da seguinte forma: que a carga 1 final dividido pela capacitância 1, a capacitância ela é uma constante, é igual a carga 2 final dividido pela capacitância 2. Nesse exemplo, a capacitância do capacitor 1 é 9 microfarad e a capacitância do capacitor 2 é 18 microfarad. Vamos escrever então esse resultado. Sabemos que aqui é 9 e aqui é 18. Podemos escrever então que a carga do capacitor 2 no final é o dobro da carga do capacitor 1 no final. Isso é muito importante, gente. A carga do capacitor 2 vai ser o dobro da carga do capacitor 1 no processo em que um capacitor está carregando o outro, nessa situação. Esses 90 microcoulombs era a carga do capacitor 1 quando ele foi carregado. A partir do momento que ele é utilizado para ele carregar outro capacitor, a carga nesse capacitor 1 vai diminuir. Podemos utilizar, então, a lei da conservação da carga elétrica. A mesma quantidade de carga elétrica que você tem no início, você tem no final. Vamos escrever, então, carga elétrica no início, que era igual a quanto? 90 microcoulombs. Aqui está coulombs corretamente, né, pessoal? Então, essa quantidade de carga inicial é igual à quantidade de carga final. Então, a quantidade de carga inicial, 90 microcoulombs, é igual. Agora, dois capacitores têm cargas. Quantidade de carga no capacitor 2 no final do processo, mais quantidade de carga do capacitor 1 ao final do processo. Sabemos que a quantidade de carga do capacitor 2 é o dobro da quantidade de carga do capacitor 1 no final. Então, podemos substituir. Vamos ter, então, que a quantidade de carga do capacitor 1 ao final do processo é de 30 microcoulombs e a quantidade de carga do capacitor 2 ao final do processo é igual a 60 microcoulombs. Percebam que 30 microcoulombs mais 60 microcoulombs é igual a 90 microcoulombs. Então, ocorre a conservação da carga. Nós falávamos anteriormente que para haver
uma situação em que um carregador carrega o outro capacitor, esse carregamento termina quando os dois capacitores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Vamos calcular que diferença de potencial era essa. O primeiro capacitor estava submetido a uma DDP de 10 volts. À medida que ele vai perdendo carga, o potencial dele diminui e o capacitor 2 vai armazenar carga e vai aumentar o potencial. Mas qual será esse potencial? Mas, será que podemos calcular esse potencial? É difícil? Fácil? Para calcularmos o potencial, pessoal, basta utilizarmos a equação. Potencial 1 é igual a Q1 dividido por C1. Esse é o potencial final. A DDP final, a diferença potencial final sobre o capacitor 1. A carga, 30. E a capacitância do capacitor 1, 9 microfarad. 30 microcoulombs por 9 microfarad é igual a 3,33, continua a dízima periódica, volts. E a diferença de potencial 2? Será que poderíamos calcular? Vamos utilizar então essa equação. Q2 dividido por C2. A carga 2 no final é igual a 60 microcoulombs dividido por capacitância do capacitor 2, 18. Temos então 3,33 dízima periódica, volts. Percebam que o potencial é igual. Então, isso que ocorre quando um capacitor carrega outro. A diferença de potencial em um capacitor vai diminuindo, a outra vai aumentando, até que eles estejam submetidos à mesma diferença de potencial, à mesma tensão elétrica. Outro item importante é que um capacitor ele armazena energia. Até o momento, nas 3 videoaulas que nós abordamos, contando com essa, nós não vimos ainda como determinar essa energia armazenada em um capacitor. Vamos imaginar, então, um capacitor de placas paralelas. Imagine você que você vai pegar Para você transportar uma carga de um ponto até outro, você precisa realizar um trabalho. Então, quando você vai ter o processo de carregamento de um capacitor, você tem que armazenar energia. Então, é como você imagina o seguinte, imagine que você tivesse uma carga Q, você tivesse que transportar essa carga dessa placa de cima para a placa de baixo. Você realizaria um trabalho, o campo elétrico realizaria um trabalho. Esse trabalho ele vai ser convertido em quê? Em energia potencial elétrica. Então, novamente, pessoal, a ideia, quando a gente fala em calcular essa energia armazenada em um capacitor, vamos utilizar esse exemplo. Nós temos aqui um capacitor de placas paralelas e uma carga vai ser transportada de um ponto até outro. Ou seja, vai haver uma DDP, vai ser realizado um trabalho. Esse trabalho vai estar relacionado vai ser transformado, em energia potencial elétrica. Lembrem que quando você faz um trabalho, você transfere energia. Então, vamos escrever o seguinte. Energia armazenada em um campo elétrico. Então, utilizando o nosso exemplo, vamos imaginar aqui o campo elétrico transportando uma carga de um ponto até outro, ele vai realizar um trabalho. E esse trabalho, você tem uma energia que é transferida. Então, você tem uma energia armazenada. Energia armazenada denominada energia potencial elétrica. Então, se nós conseguirmos calcular esse trabalho, nós sabemos qual foi a energia potencial elétrica que está armazenada entre as placas do capacitor. Um trabalho muito pequeno, um elemento de trabalho, um trabalho infinitesimal, é dado por V1, que é a diferença de potencial, muito pequena para levar uma carga de um ponto até outro. Vamos chamar essa carga de Q1 vezes dQ1, essa pequena carga. Mas potencial
DDP potencial 1 é igual a Q1 sobre C. Podemos escrever, então, que esse trabalho, esse dW, é igual a Q1 sobre C vezes dQ. Esse é um trabalho infinitesimal. Agora, para você pensar num trabalho completo, você vai fazer a integral. Então, o trabalho, você vai somar todos esses elementos de trabalho, dW, integral de dW, que é igual a integral de 0 a C, Q1, dQ1, uma certa carga Q1, sobre C, que é a capacitância. A capacitância é constante, Q1, integral de Q1 dQ é Q1 ao quadrado sobre 2, aplicado de 0 a Q, temos que a energia potencial elétrica armazenada no capacitor é fornecida por Q2, que é o quadrado, aliás, dividido por 2 vezes a capacitância. Nós sabemos também que Q é igual a C vezes V. Podemos substituir, então. Temos, então, esse resultado, energia potencial elétrica é igual a Q ao quadrado sobre 2C, mas também é igual a C vezes DDP ao quadrado sobre 2. Nós utilizamos nesse exemplo, eu utilizei o exemplo das placas paralelas, mas esse resultado é válido para qualquer forma geométrica. Então, se você quer saber qual é a energia potencial elétrica armazenada em um capacitor, para o capacitor armazenar energia, ele deve estar, você deve primeiro, então, deve ter uma transferência de carga. Você pode calcular isso utilizando essa equação, carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância, ou capacitância vezes a diferença de potencial ao quadrado dividido por 2. Esse resultado é bem interessante. Esse resultado ele vale para qualquer forma geométrica, não apenas para os capacitores de placas paralelas. Outro conceito que nós utilizamos é o conceito de densidade de energia. Então, densidade de energia, vamos utilizar esse exemplo aqui das placas paralelas. O campo elétrico, ele é um campo elétrico uniforme no interior das placas, desprezando efeitos da borda. O que ocorre? Existe, então, uma energia potencial elétrica que está armazenada. E ela está armazenada ao longo desse volume, o volume no interior desse capacitor. Se dividirmos essa energia que está armazenada por esse volume, nós vamos obter uma densidade de energia, dado pela letra μ. Então, a densidade de energia nada mais é do que a energia potencial elétrica que está armazenada no capacitor, dividido pelo volume, e é o volume dessa região em que essa energia está armazenada. Na situação em que você tem duas placas paralelas, podemos perceber que a energia, essa densidade de energia, ela será constante no decorrer do volume. Então, esse μ ele é uniforme. Vamos determinar essa densidade de energia μ. μ é igual a energia potencial elétrica dividido pelo volume. Por esse volume. Qual é a energia potencial elétrica armazenada em um capacitor? Podemos utilizar o seguinte resultado. C vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. C vezes DDP ao quadrado dividido por 2. Qual é o volume em que essa energia está distribuída? O volume é esse volume, que é a área da base vezes a altura. A área da base é A vezes D. Entretanto, a capacitância de um capacitor de placas paralelas é μ0A sobre D. Então, no lugar dessa capacitância, vamos escrever μ0A sobre D. D e D, D ao quadrado.
Vamos obter, então, no lugar dessa capacitância, vamos substituir por μ0 A sobre D. A e A cancela. D vezes esse D ao quadrado. Temos, então, que essa densidade de energia é 1 meio de ε0 V sobre D ao quadrado. Mas, entre placas paralelas, nós obtivemos um resultado muito interessante também. Entre placas paralelas, a diferença de potencial entre placas paralelas é E vezes D. Em módulo, esse campo vai ser igual a ddP sobre D. Então, esse E, nós podemos escrever aqui. Nós já vimos em exemplos anteriores sobre o potencial elétrico, que a diferença de potencial entre duas placas paralelas era igual a menos E vezes D. Mas o nosso caminho de integração era do mais para o menos. Quando a gente utiliza o capacitor, então é importante lembrar, né, que esse E vai ser menos V sobre D. Mas isso não tem importância nessa situação, por quê? Porque vamos elevar esse termo ao quadrado. Então podemos substituir, e vamos substituir no lugar de V sobre D, é menos o campo, mas ele será elevado ao quadrado. Qualquer número elevado ao quadrado é positivo. Temos então que essa densidade de energia é igual a 1 meio ε0 E ao quadrado. O nosso resultado, nós realizamos a dedução considerando um capacitor de placas paralelas, mas esse resultado, a densidade de energia, densidade volumétrica de energia, que é a energia dividida pelo volume, é válido para qualquer campo elétrico. Então, se você tem um campo elétrico, você quer saber aquele local que tem um campo, qual é a densidade de energia, você pode utilizar essa equação. 1 meio de ε0 vezes o campo elétrico ao quadrado.